Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma expositora convidada. Seja bem-vinda, a nossa Aparecida do Céu, né? Vai trazer o estudo de hoje. O título é A Força da Gratidão. Coisa boa, né? Nós precisamos ser gratos, né? Realmente, ótima reflexão para a gente agora nesse finalzinho de ano. Então, na próxima semana, não, no próximo sábado, nós teremos o nosso irmão Lauro Vieira com os sinais da renovação. E na próxima terça-feira vai ser a nossa irmã Bárbara Dutra com a visita da verdade. Mas nós queremos convidar todos também para estudar conosco nos outros estudos que temos aqui na nossa casa, né? Agora, já começou às 7 horas o ESD, né? Ali. Então, às terças-feiras, 19 horas, temos o estudo do ESD. Temos também outro grupo de estudo do ESD aos sábados, 9 horas da manhã. 9 horas não, 10h45 da manhã. Temos aos sábados, às 9 horas, a reunião pública. E às quintas-feiras temos, às 7 horas da noite, o estudo do Livro dos Espíritos e, às 8 horas da noite, o estudo da mediunidade. Aos sábados também temos a reunião com evangelização infantil. Então, também queremos convidar todos para assistir, para ouvir, para participar, né, dos estudos que a gente tem também, né, os debates, as entrevistas, tanta coisa boa que tem, né, na Rádio Rio de Janeiro. Né? Então, www.radioriodejaneiro.digital. A gente assiste pelo YouTube, pelo Facebook. Então, vamos participar. Então, vamos passar ao nosso estudo de hoje, a começar com a leitura da página, que é do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A lição 91 tem o título Problemas do Amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é comumente o amor envenenado de ontem.
O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Graças a Deus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, elevar os nossos corações e agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, porque aqui nos encontramos reunidos para estudarmos um pouco mais as suas lições de amor. Fica conosco, querido Mestre, nos envolvendo a todos, guiando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que melhor possamos compreender as lições dessa noite. Envolve, querido Mestre, também todos os nossos familiares, cada um dos trabalhadores, dos frequentadores desta tua casa. Também, Senhor, cada irmão nosso em humanidade. Que a tua luz e o teu amor seja com todos. Queremos, querido Mestre, pedir pela nossa irmã Aparecida do Céu, que traz o estudo desta noite, que ela seja envolvida e auxiliada pelos mentores, pelos seus mentores, pelos seus amigos espirituais, que possa ser inspirada na transmissão dessa lição dessa noite. Abençoa-nos a todos, querido Mestre, nos guie, nos ilumine. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, passamos a palavra à nossa irmã. Seja bem-vinda. Não entendi a tela. Ah, tá. Aí eu ponto para cá, para lá mesmo. Ah, tá. Tá ótimo. Tá bom. Aqui e aqui. Aqui vai para frente. Aqui. Tá. Deixa eu me organizar aqui. Ver se eu consigo colocar aqui baixinho. Vai atrapalhar, não, né? Não atrapalha, não. Então, boa noite, que a paz e o amor de Jesus reinem em nossos corações. É com grande alegria que eu aqui venho, já vim uma vez há bastante tempo, e que Jesus nos abençoe, reforçando a oração da nossa companheira, né? Trago o abraço do Centro Espírita de Caridade Rancher, lá de São João, na Getúlio de Moura, é a casa onde eu estou como trabalhadora. Mas todas as casas são pontinhos de luz, são casas co-irmãs, e a gente vai trocando, né, essa seara, né, essa tarefa, que é um trabalho no bem de fazer a exposição, de estar colaborando com as casas, com o movimento espírita, não é mesmo? Então, o nosso tema é a força da gratidão. Hã? Não? Eu não sei, porque eu tenho que ficar aqui por causa da filmagem. Então, quando a gente fala em gratidão, né? Gratidão é um
um sentimento, né, que a gente deve cultivar diariamente, já quando a gente acorda, né? Quem é que hoje teve a oportunidade, ao acordar, né, no seu início de dia, a agradecer, a dizer obrigado, Senhor, por mais um dia na minha vida, ou eu agradeço, Senhor, por mais um dia na minha vida? Quem hoje teve a oportunidade de agradecer? Eu também, né? Então, mas quem não teve oportunidade ainda de agradecer, pode aproveitar agora e agradecer a Deus, né, por estarmos aqui, por termos acordado, porque a gratidão, o agradecer, a gente pode fazer ao longo do nosso dia, constantemente, né? Lembrou que às vezes a correria da vida, né, aquela coisa do horário para o trabalho, a gente sai meio que corrido, mas no trajeto para o trabalho, aí a gente para e agradece a Deus por mais um dia. E eu estou agradecendo de novo agora por ter chegado aqui bem, eu com minha filha que está ali. Então, a gente que é professor, a gente sempre vai no dicionário para buscar o sentido da palavra gratidão. Então, gratidão, qualidade de quem é grato, né? Gratidão é uma qualidade de quem é grato. Está lá no dicionário. Que tende a ser agradável, que é bom, que é prazeroso. Gratas memórias. Então, tudo isso remete à gratidão. Reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, dar provas de gratidão. Ação ou efeito de agradecer. Está dando para vocês verem? Em que há reconhecimento do bem feito por alguém. Então, tudo isso está lá no dicionário Hawass, né, como significado da palavra gratidão. E a gente vai fazer uma reflexão, e eu peço que vocês me ajudem nessa reflexão sobre a gratidão. Quando nós agradecemos, nós nos colocamos numa posição de abertura ou de fechamento? O que vocês acham? A pessoa está numa posição de abertura quando eu sou grato, quando eu estou agradecendo. De abertura, né? Eu não estou fechado. De humildade ou de orgulho? De humildade, né? Estamos de bem com a vida ou de mal com a vida quando somos gratos? De bem com a vida, né? Estamos felizes ou infelizes? Felizes, né? Então, a gente já começa a ver que o nosso estado, né, emocional também ajuda muito nessa condição, no exercício dessa virtude, que, na verdade, é o exercício de uma virtude, porque ser grato, gratidão, é uma virtude que nós, espíritos, que estamos num processo evolutivo, precisamos alcançar, não é? Essa capacidade de ser grato. E aí eu pergunto a vocês, alguma vez vocês fizeram caridade a alguém e essa pessoa não agradeceu? Como é que vocês se sentiram? Bem ou mal? A gente se sente mal, né? Eu estou fazendo essa pergunta, mas a gente vai ir para um outro, né? Para uma outra reflexão, no sentido de que, se a gente fica esperando que alguém nos agradeça, nós estamos contrariando, né, o que Jesus nos ensinou, né, de fazer o bem pelo bem, sem esperar reconhecimento. E como a gente precisa buscar na doutrina apoio a essa fala, né, nós vamos ver lá na questão 893, Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Né?
A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, quando a gente estiver fazendo a caridade, prestando a caridade a alguém, a gente deve fazer desinteressadamente, não é? Mas a gente, enquanto espíritos, às vezes a gente, né, dá aquela escorregada e fica esperando que o outro nos agradeça. Mas a gente precisa desenvolver, não é? Essa virtude, que na verdade é também um desapego, né, do nosso orgulho, da nossa vaidade, de querer que o outro, que a gente seja reconhecido, que o outro agradeça o que a gente fez, né? Até porque nós sabemos que somos espíritos imortais, não é isso? Estamos trabalhando na seara do Mestre, e o trabalho com Jesus, o salário dele a gente vai receber, não importa, né? Que a gente esteja fazendo aqui, que ninguém veja, mas o plano espiritual nos observa. Jesus não disse? Há uma nuvem de testemunhas que nos observam. Então, a gente faz o bem pelo bem, sem se preocupar em ser reconhecido. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Olha que fala linda de Joana de Ângeles, né? Então, quando eu sou grato à vida, quando eu sou uma pessoa grata, eu vou fazer o bem pelo bem sem me preocupar com ser reconhecida, de ser... de que alguém me dê resposta, né, pelo bem que eu esteja fazendo. Jesus em gratidão, porque quando a gente fala de gratidão, vamos ver sobre ingratidão, porque Jesus passou por essa situação, não é isso? Então vamos ver. No admirável, e aí eu trouxe um exemplo para a gente, né? No admirável fenômeno de cura orgânica dos 10 leprosos, patenteiam-se a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do mestre diante daquele que havia retornado para agradecer. Onde estão os outros? Pergunta Jesus. Não foram 10 os curados? A gente lembra dessa passagem dos 10 leprosos, né? Foram curados. E aí, deixa eu passar aqui o próximo slide. Onde estão os outros, os 10? Essa passagem está no livro Jesus e Atualidade, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E aí ele continua. 9 se haviam ido apressados para o gozo e a algaravia, recuperados por fora, sem liberação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fossem agradecer, modificando-se psicológica e moralmente. Gente, vamos refletir no que Divaldo e Joana traz para nós aqui. A gente costuma, né, ver a doença só como um mal. Mas a gente vai aprendendo, né, com o estudo, com a doutrina. O próprio mestre, quando ele curava, o que ele dizia? Vai e não peques mais. Por quê? Porque as nossas imperfeições, as nossas mazelas morais nos adoecem. Então, esses irmãos, só um voltou para agradecer. Então, o que a gente entende aqui dessa fala da Joana? Que provavelmente aqueles que se curaram e que voltaram, né, para a vida comum, para a algaravia, né, para a distração, sem se preocupar com as questões da alma, provavelmente retornariam a adoecer. Então, a gente vai aprendendo que muitas das vezes a doença é um chamamento para fazer a gente acordar, né?
Que o Evangelho diz, né? Os mortos, como Jesus naquela passagem diz, deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Então, assim, como que o morto vai enterrar morto? Mas morto para a vida espiritual, para as questões do espírito. Jesus, reforma íntima e gratidão. O que a gratidão tem a ver com reforma íntima, né? Então, vamos lá. O mestre conhecia as debilidades morais do homem e sempre se preocupava em alcançá-las, a fim de que as pretendidas curas alcançassem as matrizes das doenças, onde as mesmas se originam, erradicando-as, de modo que não voltassem a produzir miasmas e males perturbadores. A sua era uma constante proposta de renovação de metas, de atitudes, de pensamentos. Então, Jesus estava sempre, né, curava e mostrando para aqueles nossos irmãos, e continua mostrando para nós, que nós precisamos buscar a nossa reforma íntima, nós precisamos mudar a nossa conduta, nós precisamos nos colocar, né, no trabalho do bem, para que não adoeçamos. A ciência hoje já tem comprovado isso, já tem feito pesquisas que nos sinalizam essas questões, né? Cultivo da raiva, o cultivo do não perdão, o cultivo da mágoa, né? Ela falou da Rádio Rio de Janeiro. Outro dia eu estava ouvindo num programa, que os programas estão maravilhosos, né? Nossa, como a gente aprende com os programas da Rádio Rio de Janeiro, né? Ouvindo você, e por aí vai, né? Tem sobre a mediunidade, Jesus no lar. Nossa, muitos programas maravilhosos. E a Miranda estava falando da mágoa, que o significado é uma má água, que você guarda no coração. A mágoa é uma má água. Então, olha que coisa interessante, né? A gente ficar guardando raiva, ficar guardando o não perdão, é não perdoar o outro. Então, isso nos adoece. E a gente precisa sair desse compasso que nos adoece. E Jesus, como governador planetário, nosso modelo e guia, ele nos aponta isso quando ele diz, vai e não peques mais. E aquela criatura, né, que nós temos a nosso favor, aqueles que, eu acho que todo mundo que está aqui crê na reencarnação, né? A gente está convencido de que a gente não acaba no túmulo. Então, eu vou dar continuidade. Então, eu vou começar já a trabalhar no meu eu interior para que as minhas encarnações futuras sejam melhores do que essa. Porque a gente já aprendeu, né? De onde vim, para onde vou e por que estou aqui. Por que a gente está aqui, hein? Será que é para a gente passear, se divertir, né? Mergulhar nas coisas do mundo? Não é? Paulo dizia, né? Os espíritos, estou no mundo, mas sem ser do mundo. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus fala, né? Com aqueles que achavam que Jesus, que o reino dele era desse mundo, e ele disse, meu reino não é deste mundo. E nem o nosso. Nós estamos aqui em aprendizado. Aqui não é a nossa morada definitiva, não é mesmo? Então, esse fato, por si só, de saber que nós não acabamos no túmulo, já é motivo para nós sermos gratos à vida, para agradecermos a bênção da vida. Porque a gente sabe que não acaba no túmulo. E que o sofrimento que a gente está passando é passageiro. E é algo que vai trazer para nós um crescimento espiritual. Então faz toda a diferença. A gente não vai cair na depressão. Porque a depressão, na verdade, na maioria das vezes, é inconformação com a vida. É vida vazia também, não é? Porque o que a pessoa, né? Aquela pessoa que vive mergulhada só nos programas de televisão que não acrescentam nada, que não traz notícia boa, vai adoecer, né? Nós vamos adoecer.
E deixa eu ver o meu tempo, porque o tempo não espera. E aí, uma reflexão para nós. Seria o sentimento de gratidão a força que nos conecta a Deus? Porque o nosso tema é a força da gratidão. O que vocês acham? Será que a gratidão é a força que nos conecta a Deus? É ou não é? O que vocês acham? Vocês estão balançando a cabeça aqui, sim, né? Claro que é, né, gente? Claro que a gratidão é essa força que nos conduz a Deus. Por que ela nos conduz a Deus? Porque, na verdade, quando a gente é grato, por si só, eu vou fazer o bem, porque fazer o bem é um chamado de Deus para nós, de Jesus para nós. Jesus está nos pedindo, hoje mais do que nunca, né, com o mundo do jeito que está, nos pede que nós vamos ao encontro do outro, da dor do outro. E sem esperar recompensa, porque só de estar aqui eu já estou feliz, já sou grato pela bênção da vida, nós já fomos agraciados pela vida. Então, só isso já é motivo para a gente ser grato e se conectar com Deus, com Jesus, porque Jesus conta conosco na obra, né, da edificação do reino de Deus aqui, no amparo e no socorro aos irmãos mais necessitados do que nós. Por que eu digo mais necessitados do que nós? Porque todos nós somos necessitados. Ninguém aqui já atingiu a perfeição, não é isso? Nós estamos aqui a caminho da perfeição e estamos ainda distantes, bem distantes, né? Nós ainda, não é? Então, aquele que faz como Santo Agostinho nos recomenda, né, no final do dia, isso ajuda muito a gente a fazer essa avaliação moral nossa, refletir sobre tudo que a gente fez durante o nosso dia. E aí a gente vai pensar, poxa, naquela situação eu podia ter feito por menos. Eu podia ter ouvido aquela pessoa que me pediu para eu ouvir um pouquinho, e eu falei que estava apressada e fui embora. Né? E aí a gente lembra daquela passagem do Chico, né? Que ele estava apressado, ele estava atrasado para ir para o centro, ou era para o trabalho, eu não me lembro muito bem, ele estava apressado para ir para algum lugar, e uma irmãzinha, Chico, eu quero falar com você, eu preciso falar com você. E ele, mas eu estou atrasado, eu estou indo para o centro. E aí ele foi andando, e Emmanuel diz para ele, Chico, vai atendê-la, vá atendê-la. E aí Chico, né, muito humilde e obediente como era, ele vai e para atender a irmãzinha. E aí a irmãzinha, né, falou. E aí quando acabou que ele começa a buscar o rumo para onde ele ia, Emmanuel de novo o chama a atenção. Chico, olha para trás. E diz que quando o Chico olhou para trás, já ouviu essa história? Você já deve ter ouvido, né, Jane? Olha, era uma verdadeira energia que a irmãzinha estava emanando, que era nada mais, nada menos do que a energia da gratidão. Olha que coisa linda. E aí a gente imagina o contrário, né? Porque a gente sabe, né, da lei da sintonia, nós estamos mergulhados no fluido. Então imagina, e acho que Emmanuel fala para ele, já pensou se você não tivesse atendido? Parado para ouvir aquela irmã, ela estaria emanando para ele o quê? Né? Que os espíritos falam, petardos, energia negativa. Então, gente, a gente precisa arregaçar as mangas e toda oportunidade que se nos apresentar de fazer o bem de alguma maneira, lembremos que de cara a gente já é grato à vida. Então, vamos ajudar aquele nosso irmão que bate a nossa porta ou que bate no nosso ombro em algum lugar que a gente esteja, né? Na rua, onde a gente estiver. Não é porque a gente já aprendeu, e eu acho que todo mundo passa por isso, né? A gente parece que tem um imã, né, Jane? Vem até nós.
Por quê? Porque os irmãozinhos do plano espiritual, que acompanham às vezes aquele irmão doente, enfermo, doente não só do corpo, mas doente da alma, ele vê em nós, e aí não é para a gente se enaltecer, porque a nossa luz não é grande, mas é aquela luzinha de fósforo, que para ele é muito. E ele sabe que a gente tem uma fonte de luz, que é a casa espírita, né? Aqueles que realizam o culto do evangelho no lar, são pequeninos pontos de luz que a gente acende na escuridão do mundo, não é mesmo? E aí, a gente, encerrando, a gente lembra da passagem de Paulo, na epístola de Paulo, tudo bem? Aos Tessalonicenses, 8:15, posso ir mais um pouquinho? Tá bom. Eu achei que a gente fosse encerrar aí. Então a gente tem ainda mais um pouquinho. Vamos voltar aqui seria a gratidão, né? Uma forma da gente se conectar. Então, a gratidão, ela vai gerar essa luz, né? Tanto para nós que estamos doando, para quem está recebendo também. Ela gera uma luz, tanto para um lado e tanto para o outro. E essa luz, né, que emana dessa energia da gratidão, do bem que a gente está fazendo, vai ajudar aquele irmão. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Vai ajudar aquele irmão. A gente acha que é pouco, mas não é não. Vai ajudar aquele companheiro a encontrar uma solução. Porque a pessoa que está entristecida, que está depressiva, geralmente ela se vê sem saída. Não é mesmo? Ela se vê sem saída. E muitas das vezes, esse é um caminho, né? Que se a pessoa não encontra uma mão que estenda para puxar, ela não consegue sair do fundo do poço. E muitas das vezes vai ao suicídio, que é o pior caminho que alguém pode tomar, né? E isso é uma característica das pessoas que ainda não despertaram para o quanto a gente deve ser grato à vida. A gratidão, ser grato à vida, ela é um dínamo gerador de energias boas. Então, quanto mais nós agradecemos, mais a gente abre campo para o amparo, para o socorro, para atrair. Porque a gente já aprendeu que existe uma lei de atração. A gente vive, né, mergulhado nessa lei da atração. Então, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, quem vibra tristeza, vai atrair tristeza, né? Aquela pessoa, aí a gente lembra daquele personagem, um desenho antigo, né? A hiena, o Hard, que só andava, né, de cabecinha baixa. Ó vida, ó azar. Estava sempre reclamando da vida. E reclamar da vida é a pior conduta que a gente poderia ter. Então, a força da gratidão, ela nos ajuda a viver com um pouco mais de leveza, a não olhar só para o próprio umbigo. Lembrar que há irmãos nossos esperando por nós, pela nossa ajuda, né? E a gente vê irmãos nossos por aí, a gente precisa ter cuidado com isso também, né? A questão da vaidade, achar porque está trabalhando na campanha do quilo, né? Se vai descer, às vezes não espera o reconhecimento do companheiro, mas espera a recompensa do mundo espiritual, né? Não, porque eu sou muito bom, está fazendo tão pouco,
né? A gente faz tão pouco, tem tanto o que fazer. A gente olha Chico, né? Chico ia dormir não sei que hora. Chico tinha uma vida, dormia pouquíssimo. Se a gente procurar, né, a biografia lá, o que o Marcel Souto tem muita coisa, conta muita coisa da vida do Chico. Gente, nossa, é um mergulho total na vida espiritual, no trabalho na seara do mestre. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Porque aí a gente vê aqueles irmãos nossos ficar, bônus horas, bônus horas. A gente tem que trabalhar o bem pelo bem, desinteressadamente. A gente não viu que a verdadeira caridade é aquela desinteressada. Fazer pelo amor. Porque tem gente, às vezes a pessoa está no trabalho da caridade, fazendo bem, mas lá no fundo tem um interesse, a vaidade. Às vezes quer que todo vai fazer propaganda, né? Dizer que está fazendo aquela tarefa. Então, no fundinho, né, como o Evangelho diz, tem um réptilzinho lá no fundo daquela, né, daquele cesto, que é a vaidade. Né? Está querendo divulgar o que está fazendo. Né? O Evangelho diz que tem gente, né, que não dá uma moedinha sem que todos vejam. Né? Dá um montão de coisa, dá muita coisa, mas para todo mundo ver que ele está dando. Mas não dá uma moedinha escondido. Por quê? Porque ninguém está vendo. Então, isso aí não é uma coisa saudável da gente fazer. Né? Mesmo a gente precisa consultar o nosso íntimo. Eu estou sendo grato a Deus por tudo que Ele me dá, fazendo bem sem esperar em troca, porque a gente, na verdade, já recebeu de Deus o dom da vida. A gente não tem mais que esperar reconhecimento de nada. A gente está aqui para trabalhar no bem, para ser útil, não viver só em função de nós mesmos. A gente precisa, como eu já disse antes, pôr a mão na charrua e ir ao encontro das dores alheias. Porque, gente, o que tem de gente querendo alguém que ouça, né? Que pare um pouquinho para ouvir. E a gente vê, às vezes, irmãos que dizem assim, lá vem aquela fulana, nossa, eu vou perder meia hora com ela aqui, falando. Mas, às vezes, aquela pessoa não tem ninguém que a ouça em casa. E a gente não tem paciência. A gente não quer parar para ajudar o outro, quando, na verdade, Deus já é tão misericordioso, bom e justo conosco, nos ouve as nossas lamúrias, os nossos petitórios, né? Porque muitas das vezes a nossa oração é um só pedir. Mas a gente aprendeu que a oração ela tem 3 finalidades, né, gente? Que são o quê? Pedir, louvar e agradecer. Está lá, os Espíritos já disseram para nós. A prece ela tem essas 3 finalidades: louvar, pedir, mas agradecer. A gente não pode esquecer disso. Constantemente estar agradecendo. Né? Fez uma tarefa, né? Primeiro a gente pede, você vai fazer uma tarefa, Senhor, estou indo fazer isso assim assado, Senhor me auxilia. Concluiu, deu tudo certo? Senhor, obrigada, porque tudo que eu vim fazer hoje no meu dia, eu consegui fazer, deu tudo certo. Gratidão, é uma postura de gratidão. E a postura da gratidão, ela é assim é libertadora para todos nós, porque vai abrindo o campo para essa energia benfazeja, porque, gente, existe uma frase que diz assim, que o bem que a gente faz é o nosso melhor advogado. E é verdade. Porque quando Jesus disse que há uma nuvem de testemunhas que nos observam, então esses espíritos, que são os nossos amigos espirituais, mas que são também os nossos desafetos, porque a gente tem, né, os nossos desafetos do passado, talvez não estejamos fazendo aqui hoje, mas temos desafetos do passado, de outras priscas eras, e eles nos observam. E se percebem que nós estamos incidindo nos erros, eles vão se aproximar de nós, nós vamos atraí-los. E tem aqueles que de graça também, às vezes, pelo simples fato
E o Livro dos Espíritos fala disso, né? Dos espíritos que nutrem a inveja. Porque por estar desencarnado, não quer dizer que ele perdeu aqueles vícios que ele tinha de encarnado. Assim como tem encarnado que inveja o outro, que é bom, que faz o bem, os desencarnados também. E às vezes eles querem, como diz o povo, puxar o nosso tapete. E se a gente deixar, eles puxam mesmo. Por quê? Por que eu digo que deixar? Porque se eu abrir a janelinha, né, do orgulho, da vaidade, da má vontade, opa, é ali que eles vão amplificar. Né? Porque, na verdade, eles não colocam na gente o que a gente não tem. Né? É o tal do processo obsessivo, a gente gosta muito de arrumar um culpado, não é verdade? Mas não é assim. Somos nós que abrimos a luzinha, piscamos para eles e eles vão ser atraídos. Né? Os espíritos dizem como a mosca na padaria. Né? O rato, a barata, onde tem sujeira, eles vão. Não é? E nós temos as sujidades a nível espiritual, das nossas emoções, dos nossos vícios. E vamos atrair. Então, a gente precisa fazer a higiene moral. E a gratidão nos ajuda nessa limpeza da nossa, né, energia, dessa energia que está em volta de nós. Então, sempre ser grato, é importante que a gente cultive a gratidão, porque nós vamos estar, na verdade, retribuindo a Deus a graça que nós recebemos de estarmos aqui. A gente já sabe que a fila dos desencarnados é enorme, esperando para encarnar, né? E nós conseguimos estar aqui e a gente precisa aproveitar. E aproveitar, mas aproveitar de maneira digna, como o mestre nos ensinou, como nosso modelo e guia, né? Claro que a gente vai se divertir também, mas com, né, sabedoria, com parcimônia, de uma forma digna mesmo, né? Mas trabalhar no bem, ter o trabalho da vida profissional e agradecer tudo que a gente tem, o trabalho, a família que a gente tem, o lar que a gente tem, tudo que a gente deve agradecer, né, meus amados? E tudo que nos acontece, encontros e desencontros, são todos eles oportunidades que Deus está nos dando de progredir, né? Os encontros são bons quando a gente encontra aquelas pessoas, né, que nos fazem bem, mas os desencontros, aqueles irmãos, né, que às vezes são aquela pedra no caminho da gente, a gente também deve agradecer. Porque é ele que às vezes que faz com que a gente acorde, que faz a gente despertar, né? Que nos incomoda, que tira a gente da zona de conforto, a tal da zona de conforto, né? A gente precisa sair da zona de conforto. E às vezes aquele irmão que a gente está vendo assim como alguém que está nos incomodando, na verdade é uma oportunidade batendo a nossa porta para a gente perdoar, para a gente aprender a amar. Então, tudo aqui a gente tem que ver como oportunidade. Oportunidade do trabalho no bem e agradecer sempre. Agradecer, mesmo que adoeça. Agradece e pergunta. A gente vai perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor está querendo que eu aprenda com isso? Com essa doença, com a decepção, né? Com os reveses da vida. Todos esses momentos são momentos de aprendizados para todos nós. E nós devemos agradecer. Porque nada acontece por acaso. Tudo que a gente passa aqui tem um porquê, tem uma finalidade. E acima de tudo, tem algum aprendizado para a gente fazer com aquilo. Que seja o perdão, que seja deixar, né, a vaidade, o orgulho de lado, que seja aprender a ser tolerante. A gente está sempre passando por situações que nos trazem algum tipo de aprendizado, né?
Eu lembrei aqui de uma outra passagem do Chico, né? Falando dessa questão da enfermidade. Também ouvi na Rádio Rio de Janeiro essa semana que Chico, um médium aí, que eu não estou lembrando qual era o médium de cura, se ofereceu para curar as vistas de Chico. E sabe o que o Chico disse? Não, me deixa isso aqui, porque se você me curar disso, eu não vou me curar, eu não vou curar a minha alma. Você vai curar meu corpo, mas não vai curar a minha alma. Então, olha que aprendizado aí que Chico deu para a gente, né? E a gente, quando surge uma doença, claro, é natural, a gente quer se curar dela, mas ela vai ter o tempo de cura. Talvez aquele parente nosso não se cure materialmente, mas ele vai se curar moralmente, espiritualmente. Quando ele chegar do lado de lá, ele vai ter, né, expurgado aquela falta que ele precisava. Porque nenhuma enfermidade, como eu disse, nenhuma adversidade, nada que nos acontece é por acaso, é sem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade. Estamos em prova ou em expiação. Sempre estamos por aqui fazendo algum tipo de aprendizado, não é mesmo? E aí acho que agora nós estamos já com o nosso tempinho, e aí a gente pode finalizar lembrando dessa passagem de Paulo, né? Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Então, o nosso estudo de hoje é esse convite para que nós sejamos gratos. Já de cara, sejamos gratos à vida, à bênção da vida, por termos tido oportunidade de estar encarnados, né? Oremos pelos nossos pais que nos deram a oportunidade de estar aqui, não é mesmo? Então, eu agradeço a vocês, ao Guto, né, que me fez o convite, a casa, né, que me deu a oportunidade de estar aqui com vocês fazendo o estudo hoje, tá bom? Muita paz, muita luz, muita gratidão sempre por tudo, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos a você, Aparecida, agradecemos muitíssimo por todas as reflexões, agradecemos a Deus, não é? Então vamos nós, mais uma vez, agradecer ao querido Mestre Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade, pelas reflexões que a nossa irmã trouxe essa noite, que ela seja sempre envolvida pelos seus mentores e que leve consigo os nossos agradecimentos, nossas vibrações de muita paz, de muita harmonia para a sua vida, para a sua família. Queremos, querido Jesus, te pedir que possamos manter em nós essa gratidão por tudo, a gratidão pela vida, a gratidão pela saúde, por tudo que nos acontece. Queremos agradecer por essa doutrina que tanto nos instrui, que tanto nos esclarece, que tanto nos faz pensar assim com mais positividade, com mais racionalidade. Queremos, Senhor, ainda te pedir que os bons espíritos possam envolver-nos a todos, que possamos retornar aos nossos lares envolvidos na tua paz, na sua proteção, que também possam eles envolver a cada irmão nosso e auxiliá-los em suas necessidades. E assim, Mestre querido, que seja em teu nome, em nome de todo bem, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que possamos, nesse momento em que agradecemos por tudo, também pedir que possamos dar por encerrada a primeira parte da nossa reunião desta noite. Fica conosco, nos guie, nos proteja, nos inspire sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos passar agora para o
os passes, né? Quem estiver bem, não precisar tomar passe, pode ficar à vontade. E quem precisar do passe, aguarda um pouquinho, né? Então, uma boa noite para todos.